Oi, tudo bem com você? Hoje, nessa videoaula, aqui na Khan Academy, a gente vai falar dos tempos verbais, ou seja, a gente vai falar do modo como usamos os verbos no nosso dia a dia, no presente, passado e futuro. O passado, o pretérito, representa aquilo que já aconteceu no passado, no ontem. O presente representa o que está acontecendo agora, o hoje. Já o futuro representa aquilo que vai acontecer amanhã. Sempre que escrevemos ou conversamos com as pessoas, utilizamos verbos nos diferentes tempos verbais. Para a aula de hoje, eu trouxe uma pequena narrativa em que a gente consegue encontrar as conjugações verbais. Vamos lê-la juntos, entender o que ela fala e depois procurar todos os verbos que se passam nos diferentes tempos, conjugações verbais, tudo bem? Quando eu era menino, os mais velhos perguntavam: "O que é que você quer ser quando crescer?" Hoje, não perguntam mais. Se perguntarem, direi que quero ser menino. Bom, essa narrativa, essa história, é contada por um narrador que lembra algo que aconteceu no seu passado. Na primeira linha, conseguimos encontrar um verbo no passado. Já na terceira linha, conseguimos encontrar dois outros verbos da mesma palavra, mas um deles no presente e outro no futuro. Vamos ler as duas frases de novo para encontrarmos os diferentes tempos verbais. Bom, na primeira frase, a gente tem: quando eu era menino, os mais velhos perguntavam. Essa palavra, do verbo perguntar, está no passado. Se prestarmos atenção, vamos perceber que ela tem um significado semelhante ao da palavra perguntar, mas precisa ser escrita de um modo diferente. Se eu pergunto algo para alguém, estou fazendo um questionamento, fazendo uma pergunta. Já se eu digo que eu perguntava algo para alguém, significa que eu fazia um questionamento, uma pergunta no passado. Nesse caso, com o texto, a gente tem a frase: quando eu era menino, os mais velhos perguntavam. Ele lembrou algo do passado dele. Logo em seguida, a gente vê esse mesmo verbo aparecendo duas vezes, com as palavras perguntam e perguntarem. Porém, como você pode perceber, elas estão um pouco diferentes umas das outras. Isso porque elas estão em diferentes tempos verbais. O narrador conta para a gente algo do passado, que não acontece mais, no presente, e que pode acontecer lá no futuro. Ou seja, ele usa os diferentes tempos de sua vida, o passado, o presente e o futuro, para contar uma história para a gente. E, nessa história, a gente consegue encontrar os diferentes tempos nos verbos das palavras. Bom, na terceira linha, a gente tem, então, hoje não perguntam mais. A palavra perguntam, também do verbo perguntar, está no presente. Logo, a gente consegue perceber que, no começo, a palavra hoje está falando algo do presente, algo atual. Hoje não perguntam mais. Logo em seguida, a gente tem a frase: se perguntarem, direi que quero ser menino. Bom, a palavra perguntarem também vem do verbo perguntar, mas, neste caso, ela está no futuro. Bom, eu trouxe algumas frases de exemplo que a gente vai primeiro ler, depois tentaremos completar os espaços em branco com a conjugação verbal adequada. Tudo bem? As primeiras frases que eu trouxe são as seguintes: eu caminharei no parque todas as manhãs. Bom, essa frase usa a palavra caminharei, do verbo caminhar, andar. Nesse caso, ela está no futuro, como o futuro do verbo caminhar. Logo em seguida, temos a frase: ontem eu não fui para a escola. Nesse caso, a palavra fui está no passado do verbo ir. Conseguimos perceber também o passado nessa frase quando lemos a palavra ontem, que indica para a gente que estamos falando de algo que já aconteceu. Na terceira frase de exemplo que eu trouxe para esse vídeo, a gente tem o seguinte verbo: hoje estou estudando os tempos verbais. Bom, a palavra estou está no presente do verbo estar. Consegue perceber a diferença das palavras no passado, presente e futuro? É importante que a gente saiba bem os diferentes tempos verbais para que consigamos nos comunicar melhor, tanto através da escrita quanto através da fala. Bom, eu trouxe outras duas frases curtas para que a gente possa completá-las com a conjugação verbal adequada. As frases são as seguintes: amanhã, muita pipoca no cinema. E a outra frase é: hoje, muito cedo para ir à escola. Por isso, com sono agora. Perceba que estas duas frases possuem alguns espaços que deveriam possuir verbos no lugar. São estes verbos que, de acordo com o contexto da frase, que vamos tentar encontrar e encaixar.
Bom, na primeira frase, conseguimos colocar vários verbos diferentes, mas já sabemos que estamos falando de algo que vai acontecer amanhã. Logo, o verbo precisa estar no futuro. Neste espaço em branco, conseguimos colocar os verbos como comerei ou comprarei. Amanhã, comerei muita pipoca no cinema. Percebeu? Isso é um verbo flexionado no futuro. Bom, já a segunda frase que eu trouxe para o exercício, a gente consegue colocar as seguintes palavras nos espaços em branco. Hoje, acordei muito cedo para ir à escola. Por isso, estou com sono agora. Bom, a primeira parte da frase possui, então, um verbo no passado, o verbo acordei. Mesmo que eu esteja falando de algo que aconteceu hoje, estou falando de algo que aconteceu hoje muito cedo. Logo em seguida, eu concluo a frase com uma justificativa. Por isso, estou com sono agora. Viu? As duas frases se completam. Eu disse que hoje de manhã, no passado, eu acordei muito cedo e que agora, um pouco mais tarde, no presente, estou com sono. Bom, na aula de hoje, a gente falou do passado, presente e futuro, os tempos verbais. Aprendemos que o passado fala do que já aconteceu, de ontem. O presente fala do que está acontecendo agora, do hoje. E o futuro fala do que vai acontecer amanhã. Espero que você tenha compreendido o conteúdo da aula de hoje. Nós nos encontramos no próximo vídeo aqui da Khan Academy. Até lá e bons estudos!